Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos dar continuidade, aos nossos estudo dos profetas, que Deus possa nos abençoar em mais esse estudo, abrir a nossa mente, nos iluminar, nos capacitar, nos ajudar aí, a entender a palavra do Senhor. Na sequência agora seria Sofonias, profeta Sofonias. Mas antes, irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o fim do Reino do Norte, o fim de Israel. Nós aprendemos ali na introdução aos profetas que após a morte de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos. Reino do Norte, que também era conhecida como Israel e tinha sua capital Samaria, e Reino do Sul, também conhecida como Judá, e tinha a sua capital Jerusalém. Dos profetas que estudamos até aqui, nós tivemos até agora então dois profetas que profetizaram no Reino do Norte, que foi Amós e Oséias. Não foram somente esses dois, irmãos, profetas que atuaram no Reino do Norte. Nós temos Elias, temos Eliseu. Se a gente vê lá 1 Reis, 2 Reis, nós vamos aprender a vida desses dois profetas. E não os estudamos porque não há escrito, não há uma biografia desses dois profetas como há dos demais que nós temos estudado. Mas Elias e Eliseu também foram profetas durante o Reino do Norte. Isaías e Miqueias, eles também profetizaram acusações e julgamentos contra o Reino do Norte. Da mesma forma também que Oséias e Amós também profetizaram julgamentos e acusações contra o Reino do Sul. Nós aprendemos aí que esses profetas eles também profetizavam contra outras nações. Então isso era uma coisa comum, ali entre os profetas. Oséias, mais precisamente, capítulo 12 e capítulo 13 de Oséias, ele prediz ali as ruínas, ele prediz ali o término, o fim do reino de Israel. E é durante o ministério de Isaías e de Miqueias que nós vemos esse fato, essa profecia de Oséias acontecer. O pano de fundo histórico de Isaías e de Miqueias nos mostra um grande crescimento poderoso ali do reinado da Assíria. O reinado da Assíria, que tinha ali como nome, como rei, um homem chamado Tiglat-Pileser. Um nome diferente, irmãos? Tiglat-Pileser. Então a Síria, ela se torna rica, ela se torna poderosa. E como que ela se tornava poderosa e rica? Ela cobrava tributo, das demais nações. Então ela ficava rica cobrando dinheiro, cobrando tributo, cobrando impostos das outras nações. E em 733 a.C., Israel tinha como rei um homem chamado Peca. E esse rei, ele acaba entrando ali numa coalizão junto com a Síria, Damasco e outros estados menores, que veio ali a culminar numa guerra conhecida como Sírio-Eframita. Então Israel Peca participa dessa coalizão junto ali com a Síria. E nessa mesma época, Judá ela tinha como rei Acás. E Acás também foi convidado a participar dessa coalizão, mas Acás ele se recusa a participar dessa coalizão,
E essa coalizão, então, para forçar com que, né, o Reino do Sul também participasse dessa coalizão, né, eles tentam forçar, então, né, eles se voltam contra Judá, se voltam contra Acaz, a fim de forçá-lo, né, a participar também dessa coalizão. A gente vê isso, irmãos, ali no livro de 2 Reis, capítulo 15, no versículo 37. Diz assim, ó: naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 5, nós também vemos um pouco disso. Então Rezim, rei da Síria, juntamente com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, foram lutar contra Jerusalém e sitiaram Acaz, mas não puderam vencê-lo. Então nós vemos que essa coalizão que Israel participou, quando Peca era o seu rei, eles tentaram guerrear contra Judá, mas eles não conseguem vencê-lo. O versículo 1 do capítulo 7, lá do profeta Isaías, também fala isso. No tempo em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Israel, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. E Isaías, então, irmãos, ele até aconselha Acaz, quanto a esse fato. Mas Acaz, o rei de Judá, ele decide o quê? Ele decide procurar ali a ajuda da nação poderosa, do rei da Assíria, esse Tiglat-Pileser, para o ajudá-lo contra essa coalizão. Vamos ler lá 2 Reis, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 9. Vai dizer assim: então Acaz enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. Acaz pegou a prata e o ouro que estavam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou como presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria deu ouvidos ao seu pedido e atacou Damasco, conquistando-a. Então levou o povo cativo para Quir e matou Rezim. Então o que o rei de Judá, Acaz, fez? Em vez de confiar no Senhor, confiar na palavra do profeta, ele reconheceu a Tiglat-Pileser como seu senhor. Ele reconheceu que Tiglat-Pileser poderia livrá-lo ali da Síria e livrá-lo ali de Israel, dessa coalizão. E o que ele faz, meus irmãos? Pior ainda, Ele entra ao templo, ele rouba os tesouros do templo e dá de presente a Tiglat-Pileser, que recebe esses presentes e invade então Damasco e vence ali a Síria e acaba também dominando a Síria. E depois disso, então, irmãos, nós vemos que Peca, que era rei de Israel, ele acaba sendo destituído de seu reinado, e quem assume no seu lugar é Oséias, não é o profeta Oséias, tá, irmãos? É o rei Oséias. Tiglat-Pileser, que era então o rei da Síria, ele morre. E quem assume em seu lugar é um homem chamado Salmaneser. Também difícil o nome, irmão? Salmaneser. A quem o rei de Israel, então Oséias, começou a pagar tributos. Esse tributo era anual. Mas depois de um tempo aí, esse rei da Assíria, Salmaneser, ele desconfia de Oséias. A gente vai ver aqui 2 Reis, capítulo 17, versículo 4. Mas o rei da Assíria descobre que Oséias faria uma conspiração, pois havia enviado mensageiros a So, rei do Egito,
e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Assíria, como fazia antes. Então este o prendeu e o pôs em correntes numa prisão. Então a Assíria, Salmaneser, invade Israel, invade o Reino do Norte, né? E num primeiro momento ele toma toda a região norte ali de Israel. E após 3 anos então de invasão, eles conseguem chegar até a capital do Reino do Norte, que era Samaria. Eles tomam também Samaria. Isso aconteceu em 721 a.C. E é aqui nessa data que nós vemos o Reino do Norte, Israel e Samaria, chegando ao fim, tendo sido tomada. E nós vemos ali em 2 Reis, irmãos, no capítulo 17, do versículo 7 ao 23, os motivos que levaram Deus a permitir isso. Vamos ler aqui, irmãos? Então, 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 23. Diz assim: Isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tiraram da terra do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito, e porque haviam temido outros deuses, e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas, e outros que os reis de Israel introduziram. Os israelitas também praticaram às escondidas o que não era correto contra o Senhor, seu Deus. Edificaram para si altares em todas as suas cidades, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Levantaram colunas e postes ídolos para si, e todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altares, como as nações que o Senhor havia expulsado da presença deles, praticaram o mal, provocando o Senhor a ira. E cultuaram os ídolos sobre os quais o Senhor lhes havia ordenado: não fareis isso. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos maus caminhos, e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Ao contrário, foram obstinados como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fez com seus pais, como também as advertências que lhes fez. Seguiram ídolos vãos e tornaram-se como eles, como também seguiram as nações ao redor, as quais o Senhor lhe havia ordenado que não imitassem. E fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e cultuaram Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, entregaram-se a adivinhações e encantamentos, e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando-o a ira. Por isso o Senhor ficou furioso com Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus, mas seguiu os costumes que Israel praticava. Por isso o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Quando ele separou Israel da dinastia de Davi, eles proclamaram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Ele impediu Israel de seguir o Senhor e o fez cometer um grande pecado. Assim os israelitas praticaram todos os pecados de Jeroboão, nunca se desviaram deles, até que o Senhor expulsou Israel da sua presença, como havia falado por meio de todos os seus servos os profetas. Assim Israel foi exilado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Então, irmãos, houve desobediência. Desde ali o seu primeiro rei, como nós aprendemos na introdução aos profetas, Jeroboão.
E como nós aprendemos aí no estudo dos 4 profetas que tivemos aqui, Deus não aceita o pecado. Deus não aceita a desobediência. E por mais que o povo foi avisado pelos profetas, o povo continuou desobedecendo. Então aquilo que os profetas disseram, como eu disse ali, Oséias capítulo 12 e capítulo 13, aconteceu. O reino de Israel veio a fim. A Assíria tomou Israel e todo o povo então de Israel foi exilado ali para a Síria. Amém, queridos? Então daqui em diante, a partir de Sofonias, nós vamos ver o ministério dos profetas voltado então ao reino de Judá. Até que também o reino de Judá, né, ele vai exilado, né, ali a Babilônia, e nós vemos ali as demais histórias que acontecerão, né, durante esse momento também de exílio de Judá. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Uma ótima noite para todos vocês e até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém, queridos.